Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luiz Henrique Garcia, da Escola de Ciência da Informação do UFG. Eu sou um dos coordenadores do Grupo Estopim. Por uma questão de calendário aí, de última hora, eu não posso estar presencialmente aí com vocês na oficina. Então, eu resolvi gravar esse vídeo. Vou tentar fazê-lo da forma mais interessante possível aqui e fornecer algumas dicas, né, para vocês continuarem daí a discussão, o processo, né, tem que ser lúdico também da oficina, enfim, essa é a nossa intenção, né? E a proposta que a gente traz aqui para o Festival de Verão do UFMG é discutir um pouco essa faceta, né, da participação pública, política dos artistas, a partir de alguns cenários que a gente ah, estuda, que a gente conhece bem, né? Mas com a intenção de abrir isso num leque muito maior. Então, aqui eu vou falar um pouco a partir das pesquisas que eu já realizei, né? Eu sou historiador, me graduei aqui na UFMG, fiz o meu mestrado, meu doutorado na Fafiche, trabalho com música popular brasileira, com a história da música popular brasileira, e tenho discutido muito as questões ligadas ao patrimônio, né, associadas à música, aos espaços urbanos, enfim, são questões que sempre me motivaram, né? Depois vocês podem aí procurar meus trabalhos através de links e indicações que eu vou deixar em algum material que vocês vão receber. Enfim, então dentro dessa proposta, né, a gente traz aqui um pouco um recorte dos anos 1970, 60, 1960, 70, né? Décadas bastante efervescentes, bastante agitadas do nosso cenário cultural, com alguns marcos históricos aí relevantes que a gente pode rapidamente pontuar, né? Então a gente tem aí a partir de meados para frente da década de 50 um processo de transformações sociais, políticas, econômicas, né, que vão trazer o signo do novo, né? Então se fala em bossa nova, se fala em cinema novo, a construção da nova capital, Brasília, enfim, então essa agitação e esse cenário extremamente instigante para artistas em todos os campos da criação na nossa sociedade. Esse cenário ele acaba desembocando, né, grandes conflitos que são mobilizados, acionados a partir desse processo, e ele acaba desembocando no processo de interrupção da democracia através de um golpe que é dado por forças, especialmente pelos militares, né, na década de 1964. Há um período, também é importante ressaltar esse período, entre 64 e 68, que é quando acontece a promulgação do Ato Institucional número 5, em que ainda o debate corre na área cultural com bastante pujança e sem grande interferência direta das forças autoritárias que tomaram o governo, porém com grandes conflitos no cotidiano, né? Embates políticos, perseguições, né? Ataques violentos, né? Coisas que a gente precisa rememorar até para compreender melhor fenômenos que a gente vivencia na nossa atualidade, de ações, de repúdio, de interdição ao dissenso, de interdição ao pensamento contrário, né? De ódio ao outro. Enfim, então, tudo isso é relacionado
por grupos de extrema-direita, como o Comando de Caça aos Comunistas, né? Nesse período aí, até que em 68 acontece, então, o famigerado Ato Institucional número 5, e o regime se endurece muito, tornando um embate com a atividade artística ainda mais intenso, né? Trazendo um recrudescimento da censura em vários mecanismos, né? Não tem como eu aqui ficar destrinchando tudo para vocês, né? Só dizer, importante dizer que a censura não é uma invenção da ditadura militar brasileira de 64 para frente, quer dizer, há outros regimes autoritários em que havia departamentos de censura, né, dedicados a isso, como no período, né, da ditadura Vargas. Então, a censura prévia como política de Estado não é essa novidade toda. E você, então, tem no meio disso também, por conta do papel social, da presença, né, política que se manifesta, inclusive, através dos meios de comunicação massivos que estavam sendo implantados e difundidos no Brasil nesse período aí com bastante relevância, né, nas décadas de 1960 e 70, a presença dos artistas, a influência desses artistas, motiva também, né, uma série de questionamentos, desafios e, por outro lado, uma reação do governo autoritário que passa por perseguição, passa por prisão, passa por exílio, né? Alguns artistas conhecidos do cenário da música popular brasileira foram exilados, né? Então tudo isso faz esse caldeirão desse contexto. E um último grande momento aí, né? Que também não tenho como ficar aqui elaborando demais, senão o vídeo vai ficar longuíssimo, né? Mas você tem um processo ao longo da década de 70 de desgaste da, do comando da ditadura militar, né? Com vários nuances, várias facetas, mas o central a dizer aqui é que, enquanto o modelo que eles propunham, né, começava a fazer água, especialmente por conta do fracasso do dito milagre econômico, de um arroxo imenso, quer dizer, uma pressão social, né, a nossa boa e velha conhecida desigualdade atingindo graus insuportáveis, né? Os trabalhadores são uma fatia importante, né? As camadas mais baixas da sociedade são uma fatia importante que começa a expressar o seu descontentamento, né? É, obviamente, não é desconsiderar que artistas oriundos dessas camadas já não estivessem fazendo isso há muito mais tempo, mas eu digo do ponto de vista do efeito que isso tem para minar, né, a autoridade, a perpetuação do regime. Então, há um processo que é longo, né, que dura vários anos, né, que é conhecido como distensão, né? Então, esse processo ele tem aí um marco interessante, um marco bem chamativo, né, que é a anistia. E o processo da anistia, naquele momento, né, no final dos anos 70, 1970, ele significa a volta de pessoas que estavam exiladas, ele significa a libertação de presos políticos, ele significa igualmente, né, uma espécie de contemporanização em cima dos arbítrios todos, né? É uma espécie de acordão, como o Brasil adora um acordão, né? Em que no final todo mundo, né? Também é outra coisa que não dá para a gente, eu não posso ficar aqui no vídeo discutindo imensamente. Só quero deixar bem claro
que é preciso, sempre que se fala em anistia, compreender essas consequências, né? Consequências a longo prazo para a gente, que a gente experimenta no Brasil de hoje, né? Sabemos perfeitamente que os perpetradores de violências inúmeras, com o Estado aparelhado, né, especialmente pelos militares, não foram punidos por seus crimes. Mas esse momento, né, significa um momento de abertura, de respiro. É isso que vocês vão poder acompanhar, inclusive, através de algumas frases, alguns trechos de documentos que ficarão aí à disposição para vocês montarem, digamos assim, um pouquinho desse quebra-cabeça, tá? Então, esse é o cenário, essencialmente, que eu queria trazer, né, um contexto histórico, e, a partir desse contexto histórico, chamar a atenção para vocês de alguns debates. Não vou detalhá-los aqui no vídeo, vou apenas sinalizá-los para que vocês possam, aí, tendo a oportunidade, aprofundar, investigar dentro do trabalho da oficina, né? Então, essa síntese aqui que eu vou fazer, né, ela vai começar, assim, eu vou tentar organizar a partir de três chaves, né? A primeira chave é a chave estética, né? Então é muito importante. Nós estamos falando de artistas, né? Sempre importante a gente começar, digamos assim, pelo miolo daquilo que compõe a atividade do artista, né? Então, dentro desse miolo, certamente há uma, um espaço importante aí. Quando eu falo em estética, eu não estou pensando, né, em conceitos elaboradíssimos da filosofia, nem nada disso. Eu estou indo, digamos assim, numa linha bem mais flexível, né? E, obviamente, muitos artistas não têm uma elaboração acadêmica, nem coisa nenhuma parecida com isso. Nem precisa ter, não quer dizer que tem que ter, né? Simplesmente são os critérios, são os parâmetros que todo e qualquer criador tem para participar do jogo do campo, né? Desse diálogo constante que é a produção de uma expressão, no caso que a gente está falando mais aqui, a música popular, né? Então, naquele momento ali da virada dos anos 50 para os 60, tem temas que eles são muito marcantes e eles vão se desdobrar pela década seguinte, especialmente pela década seguinte, né? O primeiro tema é o tema da modernização, o tema da novidade, do rebuscamento da, da forma, né? Da maneira como se apresenta a criação da música popular, né? Isso, obviamente, está extremamente informado pelo impacto da bossa nova, né? Especialmente aí duas figuras-chave, né? Que são Tom Jobim e João Gilberto, né? E a ideia, portanto, que seria possível ah, incorporar procedimentos inovadores ao processo de criação da música popular no Brasil, né? E aí, o que é inovador, o que não é, se é a batida do violão, se são as harmonias, se é um arranjo que vai incorporar determinados tipos de instrumento, ou se é o contrário, a forma de cantar, quer dizer, vocês podem aí identificar uma série de elementos que têm esse viés estético explicitado para poder perceber esse debate, né? Um outro debate muito importante é aquele que contrapõe o nacional e o estrangeiro.
a bossa nova, obviamente, ela dispara uma grande celeuma em torno disso, que vai girar muito, né? É um negócio até manjado, que é a dita influência do jazz, né? Tem Carlos Lira, inclusive, chega a compor samba, né? Só sobre isso. Então, mas esse tema vai se desdobrar, porque isso, né? Nós temos um contexto em que os músicos estão criando a partir de um repertório que eles formam, a partir da sua própria visão estética, cultural, política, etc., né? Essas coisas, obviamente, eu fiz aqui uma separação didática, mas na prática nada disso, né? Numa sociedade, no funcionamento da cultura, na dinâmica da cultura, essas esferas da vida não se separam nas pessoas, né? A gente vivencia tudo isso ao mesmo tempo. Então, esses músicos eles vão ter esse repertório, ter uma convivência, né, dentro da sua esfera de sociabilidade com pessoas mais velhas, com quem eles aprendem, parentes. Alguns vão frequentar aulas. Pode aula, quando se fala em aula, pode ser desde aquela professora de piano informal ali, no interior do Brasil, né, numa cidade um pouquinho melhor. Pode ser uma coisa mais acadêmica, pode ser só ah, a partir da observação, né? Muitos músicos aprendem apenas de acompanhar outros músicos mais experientes realizando seu trabalho, né? Trocando ideias e tal. Na bossa nova surge, né? Com a bossa nova surge a aula de violão, né? Muitos dos músicos que ascenderam assim a um certo sucesso ali eram também professores, né? Todo mundo queria aprender a batida da bossa nova e tal, né? Obviamente o autodidatismo é muito importante. E aí entra também, né, a indústria fonográfica, da forma como ela se apresenta naquele momento, ainda muito é, alicerçada na programação de rádio, né? Então, os depoimentos de todos os músicos populares que estouraram, digamos assim, nos anos 60, 70, né, eles são recheados de referências a essa marca, né, no seu repertório de conhecimento musical, da presença forte do rádio. Em alguns casos, como Milton Nascimento chegou a trabalhar no rádio, né, apresentar programas, né? E junto a isso, obviamente, também tem o colecionismo doméstico, né? Ou seja, que discos que as pessoas tinham em casa, que elas ouviam, né? E aí você tem é, essa essa discussão, né? Ela vai ficando cada vez mais forte porque ela tem um combustível interminável na política, né? Nacional ou estrangeiro, né? O estrangeiro naquele momento, né? Especialmente a partir de uma certa percepção política da esquerda da época, era o imperialismo norte-americano. Então, não era simplesmente uma questão do dentro do fora, do eu do outro, mas esse outro era qualificado, dentro dessa discussão, por um certo grupo, como ameaçador, como é, tirano, né? De alguma forma. Ah, então, essa é outra questão importante. Uma outra chave aí é a discussão, digamos assim, um plano de senso comum do que seria uma espécie de sociologia da arte, da música, né? Então, entre o que é culto, o que é popular, né? Ah, uma certa querela ali entre atitudes as mais diversas diante da, das diferentes searas
né, sociais em que a música, estamos falando de música popular, né? Então é importante entender que a música é popular não é por acaso, né, que a gente fala. Embora isso não queira dizer que uma pessoa com uma formação acadêmica e, né, especificamente aqui falando de música, né, que as pessoas não tivessem participação, não tivessem atividade dentro de um domínio que a gente conhece por música popular, porque assim nós podemos ficar aqui horas falando sobre isso, mas, né, desde maestros que ajudavam fazendo arranjo, trabalhando para as rádios, trabalhando para as gravadoras, sendo produtores, né, a pessoas do meio que adquiriam um certo cabedal, digamos assim, dentro desse registro, né, erudito, culto ou erudito, né, ah, e que essencialmente lembrar aqui, né, eu não quero ficar entupindo essa apresentação de conceitos, mas acho importante puxar aqui rapidamente a ideia do popular, ela é indissociável das relações sociais que a industrialização, a urbanização, a modernização capitalista disparam. Tá? Então, nesse cenário, quando a gente fala em popular, não é no sentido que, por exemplo, os folcloristas, até essa década de 50, 60, e alguns até depois disso, vão continuar querendo, né, de um certo purismo, de uma certa autenticidade inquebrantável, uma tradição imutável, né? É impossível diante do liquidificador que, que essas transformações, né, da modernidade capitalista operam. Então, aí, sempre a gente. O que você pode, né, dizer de gente como Astor Piazzolla, como o próprio Tom Jobim, Pixinguinha, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Milton Nascimento, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, enfim, todos esses músicos que eu citei, muitos outros, né, transitarão dentro dessas tensões aí de uma forma bem mais elaborada do que muitas vezes até os discursos daquela época, inclusive alguns expressos por eles mesmos, deixam entender, né? Então, por quê? Porque também se trata, né? Obviamente, mesmo quando essas questões elas parecem, sei lá, alguma espécie de aula de geografia cultural, na verdade elas são questões extremamente políticas também, né? Decidir quem está ou não autorizado a falar, né? A linguagem do povo, digamos assim, né? Por exemplo, era um problema. Quem é que podia? Quem é que iria ter compreensão? Quem é que tinha autorização, né, para falar? Tem coisas que a gente poderá, eu acho muito interessante que aí, durante a oficina, as pessoas façam esse exercício, né? Sem ilusão que pode levar ao anacronismo. Ah, não mudou nada. Ah, estamos no mesmo lugar. Não, não estamos no mesmo lugar. Muitas coisas mudaram, né? Mas às vezes há certas ressonâncias, há certas, né, parecenças aí que são interessantes de observar quando a gente está tentando compreender as coisas na história, né? Então, aí você tem mais, a partir daí, uma série de rachas, movimentos, posicionamentos. Todo mundo tinha que pronunciar, tinha que falar. Ah, eu estou aqui, eu estou ali, né? Muita exigência, digamos assim, e de uma forma
muito interessante, muito marcante, né? O fato de que havia nos meios tão vigentes de comunicação, na grande ou média ou pequena e alternativa imprensa, né? Desde grandes jornais de circulação nacional, como o Jornal do Brasil, Estado de São Paulo, seja o que for, até os jornais, assim, os pasquins, inclusive o Pasquim e outros, né? Espaços onde esses artistas eles eram convocados a se manifestar através de entrevistas e às vezes até de verdadeiras mesas redondas, né? Em que essas questões eram debatidas, né? Podemos assim, é uma analogia que merece cuidado, mas com a mesma paixão que vocês todos certamente já testemunharam ao ver um programa desses de mesa redonda de futebol no final do domingo, né? Ah, os festivais da canção, meados dos anos 60, eles tinham, para os padrões da época, uma grande audiência. E a música popular brasileira, especialmente através da bossa nova, conquista o mundo, literalmente, né? Ela é difundida, especialmente através dos Estados Unidos, né? Depois do show bem sucedido do Carnegie Hall de Nova York, vai pelo cinema, enfim, ela fica, né? Garota de Ipanema se tornou uma das canções mais executadas no rádio, na história do rádio, de todos os tempos, né? Até outro dia, não sei se continua, mas era a segunda. Só perdia para Yesterday, Beatles. Só para vocês terem uma ideia, assim, né? Então, nesse cenário, era um tema que mobilizava muitas pessoas, os festivais tinham verdadeiras torcidas de futebol, assim, né? Torcidas pelas canções, né? Com faixas, cartazes, torcida pró, torcida contra, aplauso, vaia. Então, esse é um cenário é, extremamente efervescente, né? Com acontecimentos assim os mais marcantes, né? Por exemplo, a famosa passeata contra a guitarra elétrica, né? Que foi uma das puxadoras foi a Elis Regina, enquanto ela comandava um programa chamado Filho da Bossa, né? E incomodada com um contraponto a partir do momento que o grupo, né, dos tropicalistas passa a ter um programa também na televisão, e, né, defende, né, essas posições aí, a partir de alguns depoimentos vocês vão ter acesso e outros que vocês podem pesquisar, vocês vão montando aí as diferentes linhas, né, de argumentação e tal. O mais importante é marcar a grande presença dos artistas através desses meios aí, que naquele momento eram os meios disponíveis, né, num processo de massificação que a ditadura contribuía, porque ela era calcada também numa visão autoritária de desenvolvimento, em que era absolutamente apoiada por esses setores da mídia, da comunicação, né? Grandes canais de televisão, etc. Então, aí é importante também, né, passar a segunda chave geral aí, que é a questão política mesmo, né? Estrito sensu. Essa questão política é, se traduz essencialmente numa divisão, né, entre aqueles artistas, no caso muito populares, que entendiam que suas composições, suas canções eram veículos para expressão das diferentes contradições e questões, urgências, né,
dramas políticos e sociais do país naquele momento, e outros grupos que achavam que não, que entendiam que não caberia, digamos, misturar as coisas, né? Agora, isso aí, quando a gente fala isso, fica parecendo tem um grupo aqui muito coeso que defende o engajamento político dos artistas assim, 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 e do outro lado um grupo muito coeso que defende que os artistas não se engajem, não se envolvam com política e tal. E não é nada disso, né? É extremamente variado esse espectro aí, né? E formas, né? De engajamento, desde gente que pegaria e falaria que, olha, é mais importante a mensagem. Então, eu sacrifico as minhas preocupações de, por fazer coisas muito bonitas e tal, porque isso vai distrair a atenção de quem está ouvindo. Eu quero que o meu recado chegue em alto e bom som para as pessoas. Outros já vão, não, eu acho que eu tenho que tocar nessas questões, mas eu não submeto as minhas preferências, as minhas ambições como artista a esse objetivo. Então, eu pretendo continuar, né, fazendo uma letra mais rebuscada, um pouco aqui, né? E lógico que tudo isso vai se tornar ainda mais explosivo e complexo diante do AI-5, né? Que vai instituir uma censura muito mais rigorosa, muito mais intensa, que vai interferir diretamente, né, naquilo que os músicos estão fazendo. Então, esse tema da censura, obviamente que só com a distensão e uma abertura do espaço público é que vai ganhando mais e mais meios, né? Então, antes isso era uma coisa que não muitas vezes não seria falada, digamos assim, como na pauta pública, né? Haveria outras formas de interrogar, digamos assim, a censura através da própria criação, né? Dando dribles através de letras cifradas, letras codificadas, né? Digamos assim, poderiam ser interpretadas, recebidas, né? Como esperteza pelos ouvintes, né? E, eventualmente, né, no caso, tem um caso muito marcante, crônico, né, que é o caso do disco Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento, em que ele, Fernando Brant, que era um dos produtores artísticos do disco, eles decidiram simplesmente gravar as canções que estavam sendo muito censuradas sem letra nenhuma, deixando ali um registro muito evidente, né, usando, inclusive, de referências nos encartes, né? Deixando letra, dois pontos e não vinha nada, por exemplo, né? Para que ficasse bem claro que, olha, aconteceu aí, tá? Porque isso também era um problema, né? Nem todo mundo tinha noção, tinha informação suficiente para compreender, para absorver o nível de autoritarismo que essa sociedade se encontrava, né? As pessoas muitas vezes nem se davam conta de todos esses mecanismos, né? Não quer dizer com isso que as pessoas, ninguém é bobo, tá? Ninguém é bobo, não. E claro que obviamente uma fatia da sociedade que gostava, né? Senão nós não teríamos aí esse ranço todo e esse monte de gente que ainda fica aí clamando por volta da ditadura militar, né? Nós temos que compreender claramente isso. Ah, finalmente, né? É, dentro desses embates também, esse tema, né, da lealdade nacional, digamos assim, né, em que alguns casos, né, causou assim, digamos, um efeito extremamente nefasto, né,
caso do Geraldo Vandré, por exemplo, que depois de ser um dos grandes protagonistas, né, do desafio à ditadura, acabou por por alguns processos individuais, pessoais, que até hoje não ficaram bem esclarecidos, né? Que pressões que ele sofreu, ele ficou exilado, enfim, entre outras obscuridades que ainda permanecem, ele acabou, em determinado momento, cedendo, né, a essa visão patriótica, reacionária e compôs aí música em homenagem às Forças Armadas, enfim, aconteceu isso, né? Mas assim, o debate era tão pegado que muitas vezes só do artista não se engajar da maneira como um determinado grupo julgasse que era devido, né? Poderia acontecer o que, salvo engano, Cacá Diegues foi o primeiro a nomear isso, cineasta Cacá Diegues, como patrulha ideológica. Então, determinados grupos, não, se você não se contrapõe de uma determinada forma, você está compactuando, você está ajudando, né? Ah, e esses casos, assim, aí o nível, às vezes, de exigência de determinadas figuras, né, e grupos, quanto ao engajamento político, podia chegar às raias do absurdo, né? Como é o caso aí, né, do cemitério, figura do cemitério do caboclo mamador, personagem do Enfio, em que ele, nas suas charges, enterrava, né, figuras que eram notórias do campo das artes e tal, e que ele julgava que em determinado momento não estavam fazendo o dever de casa do enfrentamento político da ditadura. E ele fez isso, inclusive, com Elis Regina, o que rendeu assim de sabores imensos, né? E que acabou desembocando um episódio muito singelo, muito ímpar, né? De reconciliação, de reaproximação, que desembocou na canção O Bêbado e Equilibrista do João Bosco Aldir, né? Fala, né, que Elis gravou, né? Fala na volta do irmão de Enfim. Né? Então, isso foi um gesto também da Elis ali, de buscar essa conciliação com o Enfim. Enfim, então essas patrulhas eram extremamente exigentes, né, tal. Muita gente se insurgiu também, criticando, né? Porque, né, afinal de contas, de uma certa forma, aquilo emulava um tipo de censura, o tipo de reprimenda, o tipo de cerceamento da liberdade de expressão, etc., que era aquilo que as pessoas queriam que acabasse. Então, tem todos esses temas aí ligados a essa segunda chave. E, finalmente, uma terceira chave, que passa pela dimensão propriamente comercial, pela, né, indústria fonográfica. E como esses artistas ali naquele momento, eles são chamados a se posicionar, a se portar diante dessa maquinaria, né? Não tinha mais como escapar, né? É mais ou menos o drama que o Chico Buarque capturou na peça Roda Viva, né? De um artista que é autêntico, é espontâneo, é orgânico, mas de repente ele tragado, né, pelo sucesso todo, né? Isso tem muito de autobiográfico, né? Várias entrevistas a gente percebe como o Chico Buarque, por exemplo, se expressa, né? Com muito incômodo diante dessas engrenagens aí, e outros artistas
não se incomodavam, achavam que aquilo era parte do jogo. Tem posições, obviamente, absolutamente integradas a essa lógica mercadológica, né, tal, e outros são uma participação um pouco mais crítica, mais marota, digamos assim, né, como fazem os tropicalistas, como o Gil Caetano. Um episódio que também não quero ficar entupindo a apresentação de episódios, mas um episódio interessantíssimo é um encontro entre Aguinaldo Timóteo e Caetano Veloso, que faziam parte do elenco da gravadora Philips. O Caetano estava bombando negativamente, né? Seu disco Araçá Azul, sendo o mais devolvido da história da indústria fonográfica brasileira. E tem um arrobo ali dentro da gravadora e tal. E ele discute com o Aguinaldo Timóteo, mas quem está pagando o seu disco sou eu. Quem permite que você faça um disco, entre aspas, fracassado, sou eu que vendo muitas cópias. E aí a gravadora tem dinheiro para gastar no seu aí. Né? Então, isso mostra um pouco também a forma como a indústria fonográfica, naquele momento, organizava seus casts, né? Eu gosto desse jargão, um elenco das gravadoras, tentando mesclar os artistas que eram que consideravam que eram prestigiosos, que tinham, né, a capacidade de vencer, digamos assim, o imediatismo, né? A gente vê, né, a longeva carreira de muitos desses artistas demonstra que isso fazia sentido. E, de outro lado, os artistas de ocasião, que eram aqueles que, no curtíssimo prazo, vendiam muito mais, faziam sucessos muito radiofônicos, muito vendáveis. Né? Então, essas tensões todas, elas também aparecem, vão aparecer algumas falas aí, que vocês vão ver. Né? Então, marcando aqui, essencialmente, importante lembrar que na vida das pessoas, no cotidiano, no fluxo é, das atividades, né, não se separam as coisas, né? O que é política, é estético, o que é uma questão comercial, tudo isso ali era vivenciado junto, né? E assim, o que nos interessa aqui é marcar as diferentes situações e posturas práticas desses artistas, não só o que eles falam, mas também o que eles falam, mas também o que eles fazem, né? É muito importante, né? São alguns artistas que procuravam subverter de diversas maneiras, por exemplo, essa perspectiva industrial, né? E outros assim partiam para uma outra linha, né? Que era até, olha, sim, então tá, a gente trabalha numa gravadora multinacional, nós somos trabalhadores da arte. Cadê o nosso sindicato? Onde é que estão os nossos direitos? Né? Então, também seria super interessante poder falar mais sobre isso, mas também foram esses mesmos artistas, né? Tom Jobim, por exemplo, é um dos protagonistas das primeiras reuniões de sociedades arrecadadoras dos anos 70. Né? Você já tem uma trajetória de arrecadação, existe o ECAD e tal, mas os músicos precisam de outros, né? Porque aqueles não são satisfatórios para eles. Isso aí continua até hoje. Então, o que eu queria realmente era deixar essa guia aqui, eu acho que eu falei até muito mais do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham a oportunidade de seguir aí, discutindo, comparando os relatos e tal, e os repertórios de vocês também, dentro da oficina. É isso, um grande abraço e tudo bem. Até breve.